Olá, Eliana, mais uma vez o Espaço Viva a Vida veio aqui para trocar informações com uma pessoa para lá de especial. Aqui do meu lado a doutora Maria Giovana Batista, que é uma filha adotiva do norte de Minas. Primeiro a gente vai conversar com ela para saber, né, esse significado, para depois a gente entrar num assunto muito especial, que é comemorado neste mês de abril, mas é muito pouco explorado, muito pouco discutido, né, e comentado principalmente nas redes sociais, na mídia, na própria imprensa de Montes Claros, de outros países, de outros lugares. Então, queria que você me falasse um pouco mais, né, sobre essa identificação, ser filha adotiva do norte de Minas. Me conta um pouco mais sobre isso. Bem, filha adotiva é o modo como eu trato o meu pertencimento, porque sou filha de imigrante, como a grande maioria das famílias e pessoas dessa cidade, né? Então, Montes Claros é uma cidade que cresceu vertiginosamente. Quando saí daqui em 94 para a Bahia, Montes Claros tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Atualmente mais do que dobrou, são mais de 400, né? Então, nesse sentido, a gente vê que é uma cidade que é aberta à recepção de pessoas que vêm de diferentes municípios, né, do interior e de diferentes estados. Minha família migrou da Paraíba nos anos 70 para cá. Nós éramos todos pequenos, eu ainda não tinha 7 anos de idade. Então fui alfabetizada aqui, estudei aqui, me fiz, né, mulher, me fiz adulta aqui. E é importante para mim porque nesse caminho, e eu digo, eu tive muitas vidas, tenho muitas vidas, né? E então, na minha vida, durante um tempo, eu simplesmente me entendia como migrante. Falo hoje filha adotiva e fico a perguntar se sou de fato filha adotiva. Porque se a gente vai pensar, Janaína, na história do norte de Minas Gerais, naquela tal história lá do Matias Cardoso, bandeirante paulista, que do ponto de vista, que eu digo, tem 2 histórias pelo menos. A história do conquistador, a história dos conquistados. Então eu quero esclarecer que na minha escolha intelectual e dentro daquilo, do lugar de onde venho, de que pertenço, eu trabalho a escola do subalterno, a história do subalterno, a história dos que vieram de baixo. É a minha história. A história não do conquistador, eu não tenho um pedigree de conquistador, eu tenho de povo. Então, faço a história calcada na história do povo, na história dos pequenos, na história que vieram de baixo, que é a história aí da escola dos análises, aí é coisa dos historiadores, eu sou pedagoga. Mas, obviamente, eu tive que entender um pouco disso para poder falar com uma certa tranquilidade do meu lugar de pertencimento. Então, o que eu quero dizer é que aqueles que contam a história do norte de Minas dizendo que norte de Minas, Montes Claros ou qualquer lugar que seja daqui foi fundada por paulista, quer dizer, eu respeito esse ponto de vista, mas essa não é a história que eu conto, essa é a história do conquistador. Porque esse conquistador, ele não trouxe as famílias deles toda para cá. No máximo, uma mulher arrumou várias concubinas, teve um monte de filho, como é o caso de Matias Cardoso, por exemplo, né? Mas quem é a população do norte de Minas? São 700 cariris aprisionados por Matias Cardoso, lá na Confederação do Cariri, no Ceará, e que ele traz e arrasta para deixar no sertão e aí se amalgamar com outra população indígena que estava aqui. Dentre elas, nós temos aqui no norte de Minas o Chacriabá, no Jequitinhonha, nós temos lá os Machacali, outros povos que temos, né? Minas Gerais tem mais de 13 povos. Então, nesse contexto, o que são os bandeirantes para 700 cariri que vem de fora? Sim. Se você vai para uma razão numérica, eu vou dizer, eu vim para a terra dos meus antepassados, ficaram escravizados. Sim, e você estava me explicando que você tem esse pertencimento, e isso foi muito prático na sua vida aqui no norte de Minas, né? Como é que foi essa vivência com as comunidades, essa representatividade aqui dentro do norte de Minas, o tempo que você ficou aqui? Olha, eu quero dizer que o semiárido, né, essa região dos Gerais, ela não está muito distinta daquilo que nós chamamos, né, do sertão do Nordeste, de um modo geral. Para você ver, eu vim de uma região de onde a minha família, a origem da minha família é o Vale do Cariri.
Por isso eu digo que eu fico a perguntar se sou filha adotiva, se eu não estou aqui exatamente no lugar certo. No lugar certo, no lugar onde já tinha uma raiz para me receber. E é isso que eu digo de Montes Claros, Norte de Minas. A gente foi muito bem recebido nessa cidade, nossa família, né? Eu tenho uma memória, não houve uma ruptura drástica. Brincávamos de mãe da rua, de pega-pega, de queimado. No jogo, eu sou pesquisadora do jogo tradicional infantil e fiz meus estudos no mestrado e doutorado com crianças indígenas. E muito pesquisando o jogo tradicional da região do extremo sul da Bahia. Então, quando você vai tanto para a cultura lúdica, quando você vai para o costume de comer farinha, da ideia do tropeiro, do vaqueiro, né? Quando você vai, toda essa performance da festa dos catopês, elas estão lá nos Pancaralu, lá no Recife, está lá no Ceará. Então, eu quero dizer que hoje, conhecendo o Nordeste, porque eu falei, eu estou conhecendo o Nordeste agora, né, porque vir pequena, né, sair, a migração, ela rouba um pouco essa referência da gente. Então, ao reconhecer o Nordeste, como eu estou reconhecendo, eu queria dizer, Montes Claros está muito mais para a identificação com o Nordeste do que com qualquer outro lugar do Brasil, né? Os cantadores são semelhantes, os instrumentos musicais são semelhantes, os hábitos alimentares não são tão distintos. É claro que tem a mescla que vem do Sudeste, né? Que vem de outros lugares de Minas Gerais. Mas estamos em casa, eu me sinto em casa, completamente. E se tratando dessa mistura, né, a gente percebe assim uma cultura, né, uma cultura que se mistura e que tem essas mesmas identificações pontuais, né? A gente celebra aí no dia 19, né, de abril, um marco muito importante que você se identifica, que é o Dia do Índio. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, né? Você que viveu essa história, que vive essa história, né? Como que está essa celebração? Você estava me contando aqui nos bastidores que é um pouco assim de frustração de saber que é uma data tão importante, mas que ao mesmo tempo fica adormecida, né? Bem, eu acho que a primeira questão é a gente trabalhar uma desconstrução. Eu digo, índio é erro de português, um erro crasso. Por que um erro de português? Nós aprendemos que eles iam para as Índias e de repente erraram a rota, chegaram aqui, olharam os povos donos dessa terra e chamaram de índios. Olha, trabalhando com os povos da Costa do Descobrimento e também com os povos indígenas da Bahia e do Brasil em circunstâncias especiais, né? O que a gente percebe é que não avisaram para muitos deles. Então eu tive um determinado momento com uma senhora nos 500 anos lá em Porto Seguro, chamada Dona Bernarda, que é a senhora, né, da aldeia Caí, uma matriarca que nos deixou há 3 anos atrás, com quase 100 anos, quando ela esteve diante da Conferência Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, a 26ª conferência, e começou a ver os índios do Brasil mostrar sua cultura e numa roda de conversa falar deles mesmos para nós, ela cruzou o braço e falou, vixe, nós era índio e não sabia. Então, assim, ela é ou seja, uma expressão de que ela sabia que era pataxó, mas ela não aceitava ser índia, compreende? Então, de tal modo que há uma confusão, às vezes, até na cabeça desses povos e sociedades, porque nós não avisamos para eles que estavam botando o emblema e a identidade deles como índios. Eles se entendem, eu sou Machacali, eu sou Paiaiá, né? Eu sou Tuxá, Pancararu, né? Então, enfim, cada etnia se entende com aquele nome de pertencimento daquele povo. Um dos exemplos é a comunidade Chacriabás aqui no norte de Minas, né? Me explica um pouco mais sobre ela. Perfeito. O Chacriabá, eu acho que a gente tem, primeiro, quando você coloca essa coisa do caldeirão de culturas, né? É muito importante traçar que no meio da história indígena há o cruzamento dos afro-brasileiros, outros povos que também foram conquistados, né, subjugados, que se arrastaram do continente africano, foram arrastados e que se assentaram aqui.
E é muito importante, eu acho, entender isso, porque hoje, ao olhar para o norte de Minas, o que eu vejo? Centenas de milhares de comunidades quilombolas, de populações que eu chamo hoje afro-indígena. Essa é uma categoria que tem ganhado fôlego na Bahia, no Rio de Janeiro, nas universidades, essa categoria afro-indígena, porque é impossível você pensar um afro-brasileiro sozinho sem estar ali cruzado com uma mulher indígena. Então, por exemplo, em Cumuruxatiba, que é um ponto de pesquisa importante, talvez o mais relevante dentro da minha história profissional como pesquisadora indigenista, no município do Prado, lá no Parque do Descobrimento, entre aspas, que essa é a segunda desconstrução. Ora, eu chego na tua casa, escravizo teus pais, teus irmãos, roubo tua despensa, arranco os móveis da tua casa, te transformo em escravo. Tu vai dizer que eu descobri tua casa? Por que nós continuamos a dizer que o Brasil foi descoberto, minha gente? Se, na verdade, na história, nós foi invadido. Qualquer um de nós que viva a experiência de viver na sua terra natal e chegar gente de fora, forasteiros, e lhe arrebatar-lhe as mulheres, queimar-lhes as aldeias, matarem as crianças, roubarem aquilo que está na natureza, vai chamar de descoberto? Fica aí um pensamento e um questionamento, né, para se fazer, né, sobre... Temos que passar limpo nossa história, temos que passar limpo nossa história, nossa identidade. A identidade daqueles que nós chamamos genericamente de índio. São 305 etnias no Brasil. Sim. 274 línguas. Isso. Não há índio. E quando a gente fala sobre você está falando sobre essa fusão, né, do negro com o próprio índio, a gente tem um ponto muito, muito importante de existência aqui, né, que é a comunidade, né, que é o Parque do Peruaçu, né? Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que a primeira coisa é pensar o Chacriabá, que é a etnia mais visível, né, que está nesse contexto aí do parque, que nesse momento, né, está aí para ser reconhecido pela ONU como Patrimônio Mundial da Humanidade. E eu penso que tem um recorte especial para tratar daí, porque eu quero dizer sobre essa questão dos negros. Vamos imaginar que os negros vindo de África, foi predominantemente a população masculina. Minas Gerais tem uma exceção para o século XVII, a entrada de mulheres por conta da mineração e obviamente, das chegadas das famílias. Mas as mulheres portuguesas não vieram para o Brasil assim de estalo. Demorou chegar. Então, logo os primeiros brasileiros... E eu moro exatamente no lugar, eu fico pensando sempre, aqui nasceu o primeiro chamado mestiço nacional, o primeiro caboclo, né, o primeiro filho de um índio com branco. E é justamente naquele lugar do Parque Nacional do Descobrimento, entre aspas, da Costa do Descobrimento, que a terra não foi demarcada. Essa é uma luta que, eu digo, fere a honra de nós brasileiros. E eu quero aproveitar teu programa para chamar a atenção dos brasileiros. Nós lemos nos livros Monte Pascoal, a gente imagina na infância aquele monte, imagina as caravelas chegando. Ora, você pensar que o povo do Monte Pascoal, da aldeia Mãe de Barra Velha, ainda não está definida a sua terra, você pensar que ali dentro do chamado Parque Descobrimento sem índio, Parque Descobrimento sem Pataxó, e aí eu quero falar da questão dos negros nessa região de pesquisa. Ora, Cumuruxatiba, a presença africana lá, são 40 negros que o inglês Charles Fraser, em 1806, trouxe de África para poder trabalhar na sesmaria que foi concedida a ele. O que esses negros fizeram? Negros, não negras. E pense sempre assim, porque as negras morriam no navio, custavam caro, não tinha não dava o retorno de trabalho que se esperava, então vieram negros, muitos negros. E com quem esses negros casaram?
com as índias. Aprenderam a fazer o quê? Aqui no Norte de Minas, catar piqui, fazer farinha, plantar mandioca, lidar com as ervas, aprender os remédios com os índios, enfim, isso é afro-indígena. A Maria Giovana Batista tem muito a que nos acrescentar, não somente aqui no programa Viva Vida. A gente agradece muito a sua participação, que foi de grande valia, e fica aí o nosso convite para você retornar quando quiser, para esclarecer e mostrar aí pra gente essa reconstrução da nossa história, da nossa identidade, que precisa ser difundida, que precisa ter esse espaço, né? E a gente fica muito agradecido e gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos telespectadores do Viva Vida, né? Sobre essa data que é especial e sobre esse reconhecimento, né? E essa valorização da nossa história. Bem, o que eu posso dizer para os telespectadores, né, do programa Viva a Vida é dizer: viva a vida, né, e viva a vida sabendo quem você é, de onde você veio. Nós estamos vivendo um momento na conjuntura nacional delicado e que nossa soberania nacional e que a nossa autonomia enquanto povo está sendo profundamente ameaçada. Se nós não retomarmos as nossas origens, as nossas histórias, e aí não há brasileiro sem índio, não há Brasil sem índio, não há brasileiro, não há possibilidade de país sem a valorização dos povos indígenas, sem reconhecer que nós temos uma dívida grande a pagar, impagável, mas temos um presente a corrigir, uma história a passar a limpo e uma identidade a redescobrir. Porque no sangue de cada brasileiro, com certeza, em alguma altura do campeonato, tem índio. A gente é que tem, obviamente, às vezes, uma autoestima baixa para assumir. Então, basta um português estar atravessado, que a gente já diz: eu sou descendente de português, basta ter um italiano da migração aparecer ali, a gente já esquece nosso passado. Está na hora da gente se lembrar, com todo respeito aos migrantes europeus e a todos, que essa terra tem braços abertos para todos e para essa pluralidade toda. Aí os quilombolas, gelazeiro, o pessoal que está sendo hoje criminalizado pela pressão de uma leitura socioambiental equivocada. Então, é lutar por isso. Eu quero terminar com uma frase do Paulo Freire, que no dia 2 de maio nós vamos aí estar celebrando 20 anos da sua morte, né, na sua memória, e quando ele morreu, ele falava da morte do índio Galdino e está na pedagogia da indignação. E eu selecionei porque eu me tornei indigenista por esse caminho, por ouvir Freire nesse desabafo quando o índio Galdino foi assassinado. Então eu quero compartilhar com todos vocês o programa, algo que me emocionou profundamente e me fez dizer: sim, daqui para frente eu quero pesquisar, entender um pouco mais a minha história como pessoa e compreender a história desse povo que dizem que é da Costa do Descobrimento, que são os Pataxó, um povo com o qual eu até hoje compartilho muito dos meus trabalhos, devo muito da minha formação e tenho todo o respeito e carinho. Paulo Freire, naquele 2 de maio de 1997, diante da morte do Galdino, e ele escreveu isso ainda na madrugada daquela morte, quando soube, e foi publicado no livro, diz assim: que coisa estranha brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar aqui, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços, desgentificando-se no ambiente em que decresceram em lugar de crescer. E é isso, gente. Vamos acordar o índio e a índia que mora dentro de cada um de nós para resistir e continuar lutando por uma liberdade, por uma pátria livre, por um Brasil igualitário, de direitos, de braços abertos para todas as classes, todas as pessoas, toda a diversidade que o compreende. Muito obrigada, Janaína, e muito obrigada, Eliana, por seu programa, acolher essa importante reflexão que, no meu entender, é obviamente parte de um ponto de vista de uma pessoa, de uma pesquisadora. Sei que há controvérsia, mas que é importante, inclusive, trazer outros contraditórios para esse debate. Ok, eu que agradeço a sua presença aqui no Viva Vida. E, Eliana, fica aí uma reflexão, e que reflexão, tá? Eu vou...